Professor de educação financeira, você já pensou em usar estratégias da Universidade de Harvard nas suas aulas de educação financeira? É isso mesmo, professor, que você ouviu. No vídeo de hoje, você vai aprender algumas estratégias que foram desenvolvidas por pesquisadores da Universidade de Harvard que você pode usar nas suas aulas de educação financeira. Vem comigo! Oiê, eu sou a professora Vanessa de Oliveira, professora de Educação Financeira há 8 anos na Educação Básica, e na aula de hoje eu vou trazer estratégias que foram desenvolvidas por pesquisadores da Universidade de Harvard para você usar nas suas aulas de Educação Financeira e trazer mais participação e mais engajamento por parte dos seus alunos. Bom, antes da gente falar sobre essas estratégias propriamente ditas, eu quero trazer uma reflexão aqui sobre as aulas de educação financeira que eu tenho conversado bastante com outros professores. O que a gente sempre ouve e entende é que os alunos gostam de falar sobre dinheiro e desse universo que a educação financeira traz para a sala de aula. Entretanto, uma queixa muito comum dos professores, inclusive minha em alguns momentos, é a falta de participação e de engajamento dos nossos alunos nas aulas de educação financeira. E aí que a gente precisa começar a repensar o modo de ensinar a educação financeira. É comum, é natural a gente reproduzir as práticas de outras áreas do conhecimento, matemática, língua portuguesa, história e geografia, para o ensino da educação financeira. Entretanto, a gente tem observado que essas mesmas estratégias e essas mesmas metodologias já não têm trazido tanto significado para as aulas de educação financeira. Então, é preciso um outro olhar para a educação financeira, um olhar que vai levar em consideração o professor, o aluno, a vida cotidiana, porque acima de tudo a educação financeira é sobre a nossa vida, é sobre as nossas vivências no dia a dia. Então, essas estratégias que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, elas vão ajudar com que a gente possa conectar a educação financeira com a vida fora da sala de aula. E é a partir dessa conexão que a gente vai conseguir ter aulas mais significativas, mais participativas e com o engajamento que a gente tanto espera. Bom, as estratégias que eu vou trazer para vocês agora no vídeo, elas são as rotinas de pensamento. Aproveita e conta aqui para mim nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre as rotinas de pensamento. Elas foram desenvolvidas no Projeto Zero, que é um projeto da Universidade de Harvard com pesquisadores que, de um modo geral, estão pensando, repensando todo o processo de aprendizagem que existe no mundo. E as rotinas de pensamento, elas são sequências de perguntas e de ações que nós podemos trazer para a sala de aula para ajudar os nossos alunos a externalizarem o que eles estão pensando sobre determinado assunto. Então, é até comum a gente associar as rotinas de pensamento ao pensamento visível. É um termo muito comum de aparecer, inclusive, nos documentos do Projeto Zero. Então, as rotinas de pensamento são uma forma de trazer o que o aluno está pensando à tona, de modo que ele consiga verbalizar, escrevendo ou apenas falando. Então, são várias rotinas de pensamento que existem, inúmeros professores, e que podem ser aplicadas às diversas áreas do conhecimento. E eu, particularmente, uso muito nas aulas de educação financeira. Com as crianças, com os adolescentes, eu tenho usado bastante e tem contribuído para que os alunos participem um pouco mais das aulas, inclusive em assuntos que são um pouco mais complexos ou mais teóricos. Vou contar para vocês algumas dessas rotinas de pensamento. Uma que eu gosto bastante de usar, professor, principalmente como forma de registro, às vezes numa aula que é muito dialogada, mas que eu quero também o registro, ou para finalizar um assunto, uma aula de determinado tema, é a rotina do antes eu pensava, agora eu penso. Então, basicamente, o aluno precisa escrever ou verbalizar, se você quiser, o que ele pensava sobre um assunto
E depois de ter discutido, depois de ter aprendido, o que ele pensa sobre aquele assunto. Então, como que você pode fazer, professor? No início da aula, você pode trazer uma palavra, uma reportagem e perguntar: o que vocês pensam sobre esse assunto? E o aluno precisa registrar no caderno. Depois você vai seguir a sua aula normalmente, com tudo que você planejou, com tudo que você pensou. Ao final dessa aula, você vai finalizar com uma pergunta: o que eu penso sobre este assunto? Observe que você vai conseguir perceber o que os alunos pensavam inicialmente, o que eles passam a pensar sobre aquele assunto. Então, é uma estratégia muito legal para que os alunos registrem, para que os alunos possam trazer à tona o que eles de fato estão pensando. Até mesmo uma resposta como: eu não penso nada sobre o assunto, pode acontecer. Mas são dois momentos interessantes ali na aula que vão fazer os alunos minimamente se movimentarem. Poxa, investimento, por exemplo. O que é investimento? O que esse aluno pensa sobre investimento? O que ele acha que é investimento? Ele vai registrar. Você vai fazer sua aula. No final, ele vai escrever o que ele pensa agora sobre investimento. Pode ser que a gente perceba um salto muito significativo. Pode ser que a gente venha de um aluno que não tenha noção nenhuma e, após determinada aula ou conjunto de aulas, agora tem uma outra perspectiva sobre o que é um investimento, né? Então, essa rotina do antes eu pensava, agora eu penso, a gente consegue usar com muitos assuntos. Outra rotina de pensamento, professores, que eu gosto muito de usar, principalmente com alunos de sexto e sétimo ano, é a rotina ver, pensar e perguntar. Ela é muito bacana a partir de vídeos ou imagens. Então, você coloca uma imagem projetada para os alunos na sala de aula. E, inicialmente, você vai perguntar: o que vocês estão vendo nessa imagem? Observem que, no primeiro momento, é literalmente para o aluno observar, sem muito pensamento crítico ainda. Então, ele vai dizer se ele está vendo uma paisagem, um objeto, pessoas. Em seguida, você vai perguntar o que eles estão pensando sobre aquela imagem. Então, por exemplo, quando você vê uma imagem de um rio poluído, vamos imaginar que seja um rio poluído a imagem. O que você pensa sobre esse assunto? Rio poluído. Aí você já percebe que os alunos vão trazendo as suas opiniões e participando um pouquinho mais. E para fechar esse início de aula, você vai perguntar para os alunos: a gente pode fazer alguma pergunta a partir dessa imagem? Então, por exemplo, vamos voltar na situação de um rio poluído. A partir da imagem de um rio poluído, que pergunta eu posso me fazer? Por exemplo, por que este rio está poluído? Quais as consequências de um rio poluído? Por que as pessoas poluem um rio? Então, observa que a partir de uma imagem e essas três perguntas, você começa a fazer com que os seus alunos se sintam mais ativos, mais convidativos a participar da aula. Nós não estamos fazendo perguntas técnicas, perguntas de certo ou errado, mas perguntas em que eles vão trazer suas opiniões, suas percepções. E em educação financeira, professor, isso é fundamental. Não vai ter certo e não vai ter errado. Não é matemática, não é números. Então, os alunos precisam entender isso, que eles precisam falar, que eles precisam dialogar, que não é palestra. A aula de educação financeira não é palestra que você fala, fala, fala e o aluno só ouve. Ele precisa participar. Bom, professor, espero que você tenha anotado essas estratégias das rotinas de pensamento e já coloque em prática nas suas aulas de educação financeira. Vocês viram que não é difícil, que você consegue usar em muitas aulas. E agora eu quero saber, vocês querem conhecer outras rotinas de pensamento? Coloque aqui nos comentários se você quer. Eu espero vocês no próximo vídeo.